noite, galera. Meu nome é Igor França e vou gravar esse videozinho agora pro YouTube. Sou aluno do terceiro semestre do curso de Automação Industrial e o professor na última aula passou o circuitinho A+, B+, B-, A-, B, A+, A-. Quebrei a cabeça, procurei no YouTube, não achei, ou pelo menos não por contatos. Todos eles usavam computador ou temporizador. Então resolvi fazer esse videozinho para os próximos alunos saberem como se faz isso daqui. Bom, primeira coisa, o que você tem que fazer? Aqui vocês podem ver já o circuito pronto. Eu poderia montar com vocês, mas se pedirem eu faço uma outra videoaulas montando ele passo a passo. Mas como eu sei que o pessoal gosta mais de vídeos curtos e que funcionem, eu fiz ele, já resolvi mostrar ele pronto. Primeiro, o que você tem que fazer? Tem que montar o diagrama passo dele, passo a passo. Cada passo utiliza uma contadora. Mas aí pensa, nos circuitos que eles passam de começo, cada sensor ou cada botão aciona uma contadora. E nesse daqui, se for botar, teria que ter 6 sensores. E não dá, porque são 2 cilindros, só cabem 4 sensores. Então, o que a gente vai fazer? O S1, ele tem que fazer avançar K1. S1, K1. O K1, ele tem que fazer o Y avançar, que é para concluir o primeiro passo. Então, o K1 vai ligar Y1 aqui. Quando o Y1 liga, aciona a válvula, libera a passagem de ar e o cilindro A avança e bate no S2. Quando ele bate no S2, liga K2. Ligando K2, liga Y2. Até aqui muito fácil, A+, B+. E já foi concluído os 2 passos. Agora para fazer o cilindro B retornar. O cilindro B vai bater no S3, o S3 vai ter que ligar K3 e o K3 vai ter que desligar o Y2. E para desligar o Y2, o que tem que fazer? Tem que desligar o K2. Por isso, coloca um contatinho fechado de K3 antes da contadora de K2. Bateu no S3, cilindro B vai retornar. Cilindro B retornando, ele vai bater no S4. No S4, ele tem que fazer o que agora? Ele tem que fazer o cilindro A retornando novamente. Daí, o S4, deixa eu achar aqui, ele é normalmente aberto. O mais comum, inicialmente, ele está acionado, ele fica com essa flechinha aqui para informar que inicialmente ele já está acionado, ou seja, ele inicialmente já está com contato fechado. Daí, como que eu vou fazer o S4 já não ficar mandando o cilindro A retornar desde o início, não deixando ele avançar? Eu coloco uma condição que só quando o terceiro passo, quando o terceiro passo estiver concluído, que ele vai poder ligar esse K4 aqui. E como que eu faço isso? O terceiro passo não é o K3. O nosso K3, o K1 foi o primeiro passo, A+, o K2 foi o segundo passo, B+, o K3 foi o terceiro passo, B-. Agora ele já concluiu o terceiro passo. Aí ele fechou esse contatinho aqui. Com esse contatinho aqui fechado, ele vai ligar, ele consegue então ligar o K4. Ligando o K4, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer o cilindro A retornar. Para o cilindro A retornar, ele tem que desligar K1 ou desligar Y1. Então ele vem aqui e desliga Y1 direto. Desligando Y1, o cilindro A vai retornar e vai bater no S5. S5 sendo acionado, ele tem que ligar uma outra contadora. Agora vai ligar K5. O S5 é um contato normalmente aberto também, pela mesma condição do S4 inicialmente. Aí para demonstrar eles usam essa flechinha aqui. E aí ele tem que ter uma outra condição, só quando chegar no quarto passo que ele vai poder acionar esse K5.
Senão, já inicialmente, ele vai, quando eu iniciar a simulação aqui, ele já ia mandar o cilindro A avançar. E não é isso que a gente quer. Então, a gente usa uma condição que quando K3, quando K4, quando K1 estiver acionado, então vai poder acionar o K5. Claro, há métodos e métodos para se chegar a essa conclusão. Eu poderia só colocar aqui um contato de K4. Poderia eliminar o K3 e eliminar o K1. Ficaria mais simplificado. Por quê? Porque aqui no K4 ele já tem uma condição de só quando o K3 acionar que ele vai ligar o meu K4. Então eu posso só botar esse contato de K4 aqui. Tiro o K1. Pronto. O K1 eu ainda tenho que deixar ele, e futuramente vocês vão entender por quê. Deixa eu vir aqui e colocar outro contato de K1. Deixa eu recolocar. Pronto. Acionando o K5, o K5 vai fazer o cilindro avançar novamente. Aí, mas só o que faz avançar é o K1. Lembra, para quem faz curso de automação, lá no segundo semestre que a gente aprendeu lógica de Boolean, e em hidráulica e pneumática a gente aprendeu válvula E, válvula O, que uma é a multiplicação, o outro é a soma, ou em eletrotécnica, para os dois sensores estiver acionado, se eles estiverem em série, os dois têm que ser pressionados, e se eles estiverem em paralelo, qualquer um dos dois vai acionar a minha carga. Ou seja, eu puxo um contato em paralelo com o K1, puxo aqui da minha rede e ligo para ligar K5, para ligar Y1. Aí ele passa depois dessa condição de S4, e isso daqui ele consegue ligar com o meu Y novamente. Ele vai avançar. O cilindro A avançou, bateu no S2. Bateu no S2 de novo, ele vai ligar K6. Só porque para ele ligar K6, como o cilindro A já avançou uma vez, eu tenho que botar uma condição, que essa linha só vai ser executada quando o K5 já estiver ligado. E faço uma retençãozinha aqui de K6, assim como todos eles têm uma retenção. Por se tratarem do circuito pneumático ser com válvula, não ser por válvula de memória, ser com válvula por retorno por mola. Aí eu coloco essa condição. Quando o K6 é acionado, ele faz o que? Quando o K6 é acionado, ele dá a condição para o K7 ser acionado também. E então, K7 acionado, ele dá a condição para o K7 ser acionado e ele desliga. Deixa eu achar aqui. Ele desliga o Y1, que é o contato fechado. Desliga Y1. Desligando o Y1, o cilindro A vai retornar novamente. O contato de S5, que é o fim de curso ali, ou um sensor magnético ou qualquer outra coisa, ele vai acionar novamente e vai ligar o K7. O K7 ele é o que? Ele é a nossa contador ou relé de reset. O K7 ele tem uma única função de desligar todos os contadores que ficaram ligados e permitir que o circuito seja dado play novamente. Ou seja, a essa altura K1 está ligado e todos os outros. Aí o K7 desliga K1, K7 desliga K3, K7 desliga tudo. Desligando essas duas aqui, ele já derruba o resto do sistema. Por quê? Porque tem um contato de K1 aqui, então ele já vai desligar esse 5. Tem um contato de K3, deixa eu ver onde. Tem um contato fechado de K3 aqui, ele já vai habilitar Y1. E tem um contato de K3 aqui no K4, ele já desliga Y4. Então vamos testar para ver como é que fica esse circuito.
Eu vim aqui em opções e coloquei Simulation. Vou colocar para todo mundo perceber, vou colocar bem devagarzinho, 10 vezes mais devagar, e vamos ver, testar. Cilindro A avança, bate no S2, cilindro B avança, bate no S3, cilindro B retorna, bate no S4, cilindro A retorna, bate no S5, cilindro A avança, S2, cilindro A retorna, e final do ciclo. Se eu der play novamente, ele refaz o mesmo circuito novamente, sem complicações. E tá aí o circuitinho para os próximos alunos não quebrarem tanto a cabeça igual eu quebrei, levando mais ou menos umas 3 horas a chegar a essa conclusão.